Está começando mais um Wall Street Cast, aqui direto de Nova York, na Times Square, no nosso estúdio, com essa vista sensacional. E hoje eu tenho aqui uma convidada e a minha co-host. A minha convidada, doutora em cultura africana, professora pesquisadora convidada da Universidade de Temple, na Filadélfia, professora na PUC São Paulo, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fundadora e CEO do Instituto AG1 Filosófico e apresentadora de TV. Catiúcia Ribeiro. Seja muito bem-vinda ao Wall Street Cast. Oh, gratidão, obrigada Bruno, obrigada Sil. E a minha parceira aqui, Sil Curiati. É até difícil te apresentar, mas eu vou dar um resumo e você vai complementar. Tá bom. Comunicadora, especializada em pessoas, executiva, ficou no Google aqui em Nova York anos e anos e anos, está fazendo mestrado em Harvard, mas no fundo eu defino assim, a Sil, quando me perguntam, quem é a Sil? A Sil entende de gente. Obrigada, eu acho que essa apresentação é a melhor que eu podia querer, entender de gente já é uma grande coisa, Você né? que é mestre em storytelling. Storytelling, contadora de histórias. Agora, ainda complementando a Catiúcia, nascida e criada em um quilombo no Rio Grande do Sul. Sim. Eu acho que a gente pode começar por aí, porque só por aí já é gaúcha, mas de um quilombo no Rio Grande do Sul. No interior do Rio Grande do Sul. A minha família é originalmente do Rio Grande do Sul e a nossa família nasce, né, em Canguçu, no interior do Rio Grande do Sul. Depois a minha família migra para Porto Alegre, é onde atualmente tem o nosso quilombo urbano. Né? Então é isso, né? Ser do Rio Grande do Sul, ainda ser quilombola, de família de origem quilombola do Rio Grande do Sul. Eu acho que muita gente hoje em dia não tem muito claro o que é um quilombo. Acho Sim. legal, acho que a ideia é a gente tentar cobrir. Perfeito. Qual é a sua definição de quilombo? É um espaço, né, que é um espaço que foi construído no período colonial por pessoas que estavam em situação de violência, né, que eram as pessoas escravizadas, e essas pessoas na fuga, elas reconstruíam microterritórios africanos nesses espaços. E a partir da construção desses microterritórios que o professor Abdias Nascimento traz como o quilombo, né? E aí ele traz algo que é muito interessante, porque durante muito tempo o quilombo ficou conhecido como um espaço que os negros fugiam, ou um espaço de se abrigar. E na verdade ele fala que não, quilombo não é um espaço de negro fugido. Quilombo é um espaço na qual essas pessoas reconstruíam os seus territórios que tinham sido extraídas, né, dessas pessoas de forma violenta por conta do sequestro colonial. Então, durante muito tempo, essas foram as formas de organização da população negra. Inclusive, a gente tem um dos grandes quilombos, que é um dos mais conhecidos na história, que é o Quilombo dos Palmares, né? Que é originário de Zumbi dos Palmares, que a gente tem o feriado, que ainda não é um feriado nacional, mas é o feriado de 20 de novembro no Brasil. E muitas dessas famílias nós chamamos de remanescente de quilombos, que ao longo dos anos se mantiveram nesses territórios, né? E hoje a Fundação Palmares ela consegue reconhecer determinados territórios que não perdem as características de quilombo. E o nosso território foi reconhecido como um território que não perde essas características de quilombo, né? Só o nosso quilombo, que está centralizado no centro de Porto Alegre, existe há 70 anos. Nossa, quantos... Desculpa. Não, vamos, fica à vontade. Quantos são no Brasil hoje? Você tem ideia? Olha, estimadamente eu não consigo te dizer assim, né? Mas são diversos quilombos e no último governo, né? Que foi o governo, nos governos progressistas, esses quilombos começam a ter a sua certificação. Eles começam a ser reconhecidos como quilombo e a demarcação desses territórios começa a ser garantida para esses povos. Ele passa a ser tombado como um patrimônio? Como se fosse um patrimônio, assim, mas muito mais do que tombado como um patrimônio, ele começa a garantir para essas pessoas. Porque, por exemplo, o quilombo da minha família mesmo, em 2018, sofreu uma violenta tentativa de reintegração de posse. Por parte do Estado. Para tomar aquele... E com as pessoas morando. Com as pessoas morando. Eu estava aqui. Eu tive que voltar para o Rio Grande do Sul.
Eu estava aqui, a polícia entrou e quebrou parte do espaço. Queria tirar o pessoal na marra. Queria tirar o pessoal na marra, com as crianças, com os meus sobrinhos, com a minha família toda que mora lá dentro. E aí nós já estávamos com um processo, né, de reconhecimento, de demarcação de território, de certificação, essa que é a palavra que se adequa mais, dentro desse espaço, assim. E agora, isso acontece, né, nos últimos governos, inclusive a gente consegue ver que foi tomado medidas para essa eliminação da demarcação de terras quilombolas, né? Então, assim, a demarcação de terras quilombolas, a demarcação de terras dos povos originários faz parte do processo de construção social do próprio Brasil, né? Claro. E aí, você com quantos anos foi para Porto Alegre? 7. Com os seus pais? Com a minha mãe. Com a minha mãe também? Sou filha única, parte da minha mãe. Então foi só com a sua mãe? Fui com a minha mãe. Na verdade, a minha bisavó, ela tinha 4 filhas. E minha avó fica no interior com meu avô. E a tia Bijinha, que era uma outra tia minha, vai para Porto Alegre. Então, quando a minha mãe sai da casa da minha avó, novinha, ela migra para Porto Alegre e fica na casa da tia Bijinha. Fisicamente era longe? Era, sim, porque a minha família estava em Pelotas. Porque o Rio Grande do Sul é enorme, né? É gigante, Pelotas dá umas 4 horas de Porto Alegre. 3 horas e meia, 4 horas. E aí minha mãe vai morar em Porto Alegre, né? E aí nós tínhamos... Eu nasci, aí minha mãe volta, depois de muitos anos, volta para Mitten, em Pelotas. E aí minha mãe trabalhava em Porto Alegre e eu fico com a minha avó, no Quilombo. E ela faz esse movimento com qual motivação? Ganhar a vida? Ganhar a vida. Tipo, Foi trabalhar. Minha mãe foi trabalhar. Saiu do Rio Grande do Sul, saiu do interior do Rio Grande do Sul para ir trabalhar em Porto Alegre, né? Entendi. Ela tinha sonho em trabalhar, tinha sonho em estudar. Então ela migra com os irmãos. Fica com a minha avó, a filha mais nova dela. E nós, que somos os netos, sempre somos levados para passar temporadas com a minha avó, no Quilombo. Então, eu sempre tive a relação com essas duas realidades, né? Tanto o interior quanto a capital, né? Que eram experiências distintas, assim. E aí, a sua vida nesse momento, na infância, era uma vida dura, confortável? Não era uma vida confortável, assim, né? Tipo, era uma vida que dava para viver, né? E aí, depois de um tempo... O que a sua mãe fazia? A minha mãe, durante muito tempo, ela trabalhou, como a gente chama aqui, como personal organizer, né? Como uma pessoa, como diarista. Depois a minha mãe estuda, depois a minha mãe começa a estudar, depois a minha mãe faz faculdade. Quando a minha mãe começa a estudar, que eu já estou adolescente, a gente já estava em Porto Alegre. Daí minha mãe trabalhava num banco já, e aí a gente consegue ter um pouco mais de respiro, né? Consegue ter um pouco mais de respiro. E aí já na adolescência, por coisa, minha mãe vai morar num outro lugar, por conta do trabalho, e aí é a mesma experiência de quando eu era criança, né? Eu vou morar com a minha mãe me matricula numa escola próximo do Quilombo para ficar perto dos meus primos, e aí minha mãe trabalha, eu passo o dia inteiro lá e vou para casa dormir, assim. E aí, nesse período, a vida, ela começa a ter um pouco mais de fôlego. A minha mãe consegue proporcionar mais algumas coisas. Quando a minha mãe estuda e quando a minha mãe começa a trabalhar melhor, né? Ela começa a me dar um pouco mais de base, um pouco mais de subsídio. Eu tenho uma curiosidade em relação a como você, como criança, porque uma coisa é você estudiosa hoje, e outra é você com 7 anos de idade fazendo essa transição entre Quilombo e essa outra realidade que você passou a pertencer. Como que era isso na sua cabeça? Era bem difícil, sabe? Recentemente eu até dei um podcast, assim, eu sofria muita violência racial na escola, porque eu também vinha de uma realidade que era uma realidade mais comunitária, né? Que é uma realidade mais comunitária, uma realidade muito de troca. E quando eu chego na escola, eu tenho a lembrança de no dia que eu chorei, assim, porque eu não queria sair dali de onde estavam os meus primos, porque minha mãe teve que me colocar numa escola diferente. E aí, se eu tava na 2ª série, e eu não queria, porque também tá com eles, mesmo que fosse na hora do recreio, era também um processo que me ajudaria a me adaptar, claro, naquele espaço, né? Porque são pessoas que tinham a mesma realidade que a minha. Eu lembro como se fosse agora isso. E aí eu estudo nessa escola 1ª série, 2ª série. O processo de violência racial foi tão forte que eu reprovei na 2ª série. E aí minha mãe falou, não, tem que tirar ela. E aí eu vou para uma escola que é próxima, né, de onde tá. E aí reprovou porque isso mexeu com você emocionalmente. Muito emocionante. Eu sou
sofria violência de verdade. E aí, nesse momento, a minha mãe começa a fazer tratamento, né? Tipo, tratamento não é uma palavra legal, mas eu começo a fazer acompanhamento com uma psicopedagoga, né, por conta das violências que eu vinha passando. Só que daí ela também fala para minha mãe, assim, eu acredito que o ambiente também causa essa violência. Acho que se você trouxer ela para um ambiente que ela consiga estar com pessoas que ela se identifica melhor, e aí eu vou para a escola e tá os meus primos, né, eu consigo lidar com os meus primos e aí foi muito melhor, foi muito mais dinâmica a relação nessa outra escola. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre, no bairro Cristal, lá no Paraná, que é o nome do colégio que eu estudei, que foi maravilhoso. E aí você era boa aluna? Não, acredita? Não? Era que aprontava. Gente, a minha mãe olha pra mim hoje, ela fala assim, se lá atrás me dissesse assim, olha, Catiúcia vai ser a doutora. Aí você falou doutora em cultura, eu sou doutora em filosofia, né? A Catiúcia vai ser doutora em filosofia, vai se tornar referência nisso, né? E porque a escola, eu gostava de ir para a escola para brincar e eu tinha... Até recentemente eu fiz uma mesa com a Fátima Bernardes, a gente estava conversando sobre isso, que ela falou sobre múltiplos talentos. Sim. E o meu talento não era um talento para português e matemática, mas ele era um talento para arte. Na escola tinha dança, então desde novinha eu dançava. Então eu adorava dançar, né? Então assim, para esse talento eu tinha muito. E já para estudar eu era um pouco mais lenta, né? E minha mãe sempre me puxando. Minha mãe tinha muito essa exigência, né? Tem que estudar. E quando eu termino a escola, eu entro num pré-vestibular e aí ali eu começo a me interessar. E olha que engraçado, você falou que você fez economia. Eu estudei para fazer economia, não estudei para fazer filosofia. Eu queria ser economista, era o meu desejo, era o meu sonho. Até por causa da referência da sua mãe trabalhar em banco? Assim? Por causa da minha mãe trabalhar em banco, porque depois de um tempo eu fui entender melhor esse universo, né? Então eu falei assim, cara, eu quero ser economista, é o que eu quero ser. E aí eu fui fazer vestibular e eu fiquei doente, eu tive que entrar nas vagas ociosas. E aí foi meu primeiro contato com a filosofia. E aí durante um período eu tentei trocar de curso e não consegui. E aí eu sou uma pessoa que sou muito movida pela ancestralidade, eu falei, bom, então deve ser algum sinal, alguma coisa. E depois de um tempo me apaixonei, gostei bastante, assim, e foi assim que eu... E aí quando eu entro nesse universo da filosofia, na graduação eu já pego mais o gosto por estudar, né? Porque daí eu acho que a gente tem um pouco mais de autonomia também. Escolha, né? Você escolhe o que você quer fazer. Exatamente. Acho porque uma das coisas que eu falo muito, assim, desse processo de violência também que a escola tem, né? Sim. Tanto no currículo, porque é isso, né, que eu estava conversando com a Fátima, que ela diz assim, por exemplo, assim, se o aluno ele é muito bom em artes, por exemplo, ele não recebe o mesmo elogio do estudante que é bom em matemática. Exatamente. Né? Isso é muito violento, assim, porque são múltiplos talentos. Eu acho que a escola ela precisa explorar isso e a escola não explora isso, né? Ela fica muito presa. E quando eu vou para a universidade, que eu começo a ver outras pessoas, eu já estou em outro estado também, importante dizer, né? Eu já tinha saído de Porto Alegre. Eu não fiz graduação em Porto Alegre. Quando você fez o pré-vestibular? Quando eu fiz o pré-vestibular, eu já estava morando em São Paulo, com uma tia minha, porque eu queria estudar... Sem a sua mãe? Sem a minha mãe. Eu saí de casa com 19 anos. E foi para São Paulo porque você queria procurar um centro econômico maior? Não, porque eu queria estudar, eu queria fazer, a minha ideia era, vou morar em São Paulo, centro econômico do país, vou fazer economista e daqui a um tempo, sei lá, eu viro ministra da Fazenda. Isso, muito bem, adoro. Essa era a minha ideia, eu saí de Porto Alegre com essa ideia, assim, falei, não, vou fazer aqui. E aí eu fui para São Paulo morar com uma tia que já morava lá, ela trabalhava num escritório, e minha tia Soila me recebeu muito bem, maravilhosa, e aí eu comecei a estudar, e aí foi quando eu faço vestibular na PUC São Paulo, né? E entra em filosofia. E entro em filosofia. E aí, olha, fico um semestre, aí eu era bolsista, ocorre um corte de bolsas, e aí é quando eu transfiro para a FRJ.
Aí eu vou morar no Rio de Janeiro. Pro Rio de Janeiro por conta do estudo. Por conta do estudo, por conta da faculdade. E ali é onde começa toda a minha vida. Sua história. Minha história no Rio de Janeiro. Você mencionou sua ancestralidade, estar ligada à sua ancestralidade, e aí por isso que a mudança para filosofia acabou fazendo sentido em algum momento para você. Você tem uma tatuagem, o futuro é ancestral. Sim. Conta um pouco pra gente sobre ancestralidade, como isso se conecta com o seu presente e com quem você está se construindo para o futuro. Sim. Ancestralidade, eu entendo ancestralidade como diversos olhares, né? E entre eles uma forma de nos reconectar e nos reconhecer no mundo, né? Nós não chegamos aqui sozinhos, né? Todas as pessoas têm ancestralidade. E a ancestralidade faz parte de como nós nos reorganizamos para o futuro. Nós não temos uma certeza do futuro, mas nós temos um suporte no passado. Né? Em se tratando da população negra que passa por um processo de violência e não conhece a sua história, porque diferente do que é ensinado para nós nos livros didáticos, a história da população negra ela não começa no processo escravocrata, né? Ela começa muito antes do século XV. Existe uma história muito antes disso. Então a ancestralidade nos ajuda. E aí a ancestralidade ela é muito importante. Olhar para minha família, olhar para minha realidade cultural. Isso é ancestralidade, né? Então, a ancestralidade, ela é extremamente importante, ela é a base que sustenta qualquer indivíduo, assim, eu acredito muito nisso. É bonito isso que você está falando, eu estava assistindo recentemente a Toni Morrison, um documentário da Toni Morrison. Toni Morrison, para quem não conhece, é uma escritora fantástica, que faleceu em 2019, se eu não estou enganada. Isso. E ela é uma escritora, uma mulher preta, americana. E ela foi uma das primeiras escritoras que fez questão de, nos livros dela, colocar a história de famílias e de pessoas negras sob uma lente das pessoas negras. Sim. E não sob o olhar... Ela queria garantir que a história não fosse contada com um olhar branco. Porque isso que você mencionou agora, a história, a nossa ancestralidade começa antes do escravagismo, do processo escravocrata. Quando a gente olha pessoas como você, que conhecem essa história, ou livros como Os Olhos Mais Azuis, Beloved, todos esses livros maravilhosos da Toni Morrison, que contam as histórias de pessoas negras com uma ótica que ninguém conhece, a gente fala, gente, é uma vida, é uma riqueza. Sim. Por que isso não é conhecido nem dentro das culturas e das famílias negras? O que impede esse conhecimento? Importante você trazer isso. Assim, história é poder. Né? Então, o reconhecimento da história possibilita que você reconstrua a sua forma de ser e estar no mundo. Uhum. Né? Então, o aniquilamento da história de pessoas africanas que foram trazidas no processo escravocrata no mundo faz parte também do processo de genocídio colonial, né? Então, assim, esse apagamento da história possibilita que você passe a viver a história do outro e comece a colocar o outro como a única possibilidade de reconhecimento de mundo. Então, todos os modelos culturais, sociais, políticos, econômicos que nós conhecemos é a partir do outro, é a partir do Ocidente. Olha. Né? Então, e isso faz com que as pessoas... você tenha muito o que um pensador africano... martinicano, desculpa, que é o Frantz Fanon, ele vai falar sobre o processo de colonização mental. E o processo de colonização mental, ele foi o grande triunfo, né, para o cárcere das pessoas pretas e também para a estrutura do racismo no mundo. Para se manter, né? Para se manter, faz com que pessoas pretas não se entendam protagonistas dessa história e faz com que pessoas brancas entendam que são somente elas o domínio de tudo. Assim. Então, a negação da história, a negação da ancestralidade, a negação desses saberes é intencional, né? É o que a professora Sueli Carneiro chama, a doutora, de epistemicídio, né? Que é a morte do conhecimento. E a morte do conhecimento traz com que você se entenda sempre a partir do outro, sempre a partir da outra pessoa. Essa é uma grande estratégia mesmo, né, da colonização. É importante, né? E aí, a evolução da sua carreira? Você começa a trabalhar em que momento? Sim, termina a graduação? Tu sabe, Bruno, que aí eu entro na filosofia e é um grande desafio, porque eu não gosto. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque assim, eu venho de um universo que é um universo que eu quero estudar algo
e dou um salto para um outro universo. Aí, no meu primeiro período de graduação, eu vou na defesa de mestrado de um grandíssimo amigo meu, que é o Rogério José, que ele faz uma tese que ele comprova que o Édipo da tragédia era negro. Né? Ele era dos povos feníncios, né? Que eram os vermelhos quase pretos, como Heródoto sinaliza. E quando eu olho aquilo, eu falo, nossa, que interessante, né? Vou dar mais uma investigada. E aí eu entro no universo da filosofia africana. E eu gosto muito de uma frase de um vídeo da professora Sueli Carneiro, que ela diz: em primeira instância, eu sou a própria vítima do epistemicídio, porque eu não conhecia esse saber. E aí eu começo a construir isso. Aí levo para a universidade. E aí acontecem os primeiros choques, né? Porque eu estou levando para uma universidade que é uma universidade que trabalha somente os filósofos da tradição. Na UFRJ. Na UFRJ. Só trabalha com os cânones da tradição. Brancos. Né? Brancos, ocidentais. E só entende esse modelo de filosofia. E aí eu começo nesse processo mesmo de peregrinação para conseguir um orientador e ir sistematizando a pesquisa. Já graduado ou ainda? Na graduação. Não. Já na graduação. Passei por 6 orientadores. E em paralelo a isso você também tinha que trabalhar, fazer alguma coisa? Sim, normal, né? E era um desafio, porque eu estudava integral no IFIX. E aí aquela Catiúcia que na escola não tinha esse comprometimento com a escola, se torna uma Catseucaholic, assim, que passa pra cá, pega 12 disciplinas, estuda, passa o dia inteiro estudando. Necessidade ou paixão? As duas coisas. Pode perguntar isso, sabe? Ninguém me perguntou isso. As duas coisas, porque assim, era uma necessidade mesmo de eu querer finalizar, mas era uma paixão também. Porque eu estudava o que a graduação me pedia, as disciplinas me pediam, por necessidade, mas eu estudava o que eu estava aprendendo de filosofia, porque todo o meu estudo de filosofia africana, ele não vem da universidade. Né? A universidade, naquela época, não tinha. Foi independente. Foi independente. Até o doutorado, assim. Mas no mestrado eu já encontro um outro professor, que é o professor Dr. Renato Nogueira, que aí ele me orienta, né? E na graduação eu conheci um professor maravilhoso, que é o professor Rafael do Aquilobo, que se transforma num grande amigo meu. E ele estudava Derrida, que é um filósofo africano, e ele fala, eu vou te ajudar. E eu lembro que ele disse assim, eu não entendo muito, mas eu vou assinar. Porque eu sei que você é dedicada, você está construindo isso. E ali começa. O que eu faço? Eu começo a estudar e eu começo a levar isso para as redes. E assim, de uma forma muito despretensiosa, sabe? Olha, hoje eu li isso aqui, eu achei interessante. Botava um trecho, as pessoas me perguntavam dessa forma. Ué, mas como isso? Não estou entendendo, e não sei o quê. E aí eu virei conhecida na universidade. Porque aí tinha uma palestra de alguma coisa, eu ia e tinha que apresentar um trabalho, seminário, e eu sempre trazia essa correlação com esses autores, assim, né, na graduação. Mas e aí você termina a graduação e quando é que a sua vida, economicamente falando, começa? Assim? Preciso ganhar a vida agora. Eu estudo filosofia, na graduação, que não é uma graduação fácil de se converter. Verdade. Não, tem um amigo meu que diz, ele fazia ciências sociais, o Fabão, ele falou isso pra mim na graduação, olha, ciências sociais não tem trabalho, mas filosofia não tem nem estágio. Quando ele disse isso. O que você vai fazer com isso? Ele falou pra mim que nós estávamos no ônibus, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha uns 20 e poucos anos. Você pensou, eu tô lascado. Eu falei, cara, lascou-se, o que eu vou fazer agora? É o jeito delicado que eu queria colocar, era esse, né? Um desafio. Ele tava chegando lá. Isso, total. Não, a minha família perguntava assim pra mim, mas o que você vai fazer com filosofia? Assim, porque eu acho que, pensando epistemologicamente, é grandioso pra caramba, assim, mas irrentavelmente, né? E eu falei, cara, não sei. Aí, emprego mesmo? Emprego. Ou empreender com esse conhecimento, sim, né? Não empreender é com esse conhecimento é difícil. O que eu fiz? Eu comecei a levar isso para as redes sociais e eu comecei a trabalhar em projetos dentro da universidade. Trabalhei num projeto que foi o Conexões de Saberes dentro da universidade. Depois, pela universidade, eu fui trabalhar no IFAM, né? Fui trabalhar com mapeamentos de terreiro. E aí remunerado. Remunerado, já remunerado, então você sendo pago. Transformou ali numa pesquisadora. Uma pesquisadora. É nesse momento que nasce a pesquisadora. Porque quando eu vou trabalhar no IFAM, com mapeamentos de terreiros de candomblé
do Rio de Janeiro, eu já trago o olhar da filosofia, sabe? Para os relatórios e para a construção desse trabalho. Claro. Né? E aí, aí eu começo a trabalhar nisso e depois eu começo a trabalhar... Eu sempre trabalhei durante muito tempo em projetos que tinham uma proposta de ressocialização de crianças em situação de vulnerabilidade. E ali eu também vou levando a filosofia. E vou levando isso, assim. Aí quando eu vou para o mestrado, eu já fui dar aula. Aí quando eu fui para o mestrado, eu fui dar aula. Na graduação? Eu termino a graduação, e vou dar aula numa escola. Eu vou dar aula na graduação só no doutorado. Eu fui dar aula numa escola, que era uma escola privada, que tinha lá no Rio de Janeiro. Ensino fundamental? Fundamental, e eu entro no médio. Do médio eu sou chamada para ir para o fundamental, depois eu peguei do 5º ano ao 3º ano. E foi muito legal, porque foi a primeira vez que eu pude dar aula de filosofia africana. Porque eu cheguei para esses professores de filosofia, nós estávamos montando a ementa dessa aula, e eu falei, quem sabe a gente traz outros autores para dialogar. E isso no Rio? No Rio. E uma escola privada? Privada, na Lagoa. Então, eu imagino que era elitista, né? Muito, tanto que eu fui mandada embora. Essa história é contável? Você pode contar pra gente? Posso super contar, isso é super tranquilo, Quanto assim. tempo você ficou? Eu fiquei 2 anos e meio. E aí tu sabe que depois de um tempo eu fiz uma revolução na escola que os estudantes começaram a questionar até a própria estrutura da escola. E aí depois de um tempo eu fui mandada embora por condução ideológica, que naquela época era escola sem partido. E aí eu peguei e falei, gente, mas eu sou professora de filosofia, então assim, o que eu tô fazendo, não tô construindo nada, eu só tô chamando esses estudantes para reflexão. E não era nada, mas é porque também você saía desse status quo do que a escola se pretendia. Porque eu imagino uma escola privada na Lagoa. Isso. Não é? Inclusive, eu passei esse vídeo para eles. Carpe diem. O Captain My Captain. Exatamente. Ela foi a Captain deles. Exatamente. É isso. A gente depois criou uma ideia, um projeto chamado, que era um cinema de filosofia que nós fazíamos aos sábados, e os estudantes iam. Né? E aí eu lembro que um dos primeiros filmes que eu passei foi Sociedades dos Poetas Mortos, para eles, assim. E aí foi chamado um dia. Um dia fui chamada e mandaram praticamente a equipe toda embora, não fui só eu. Sim. Mandaram a coordenadora, depois foram mandando, assim. E aí dali eu ia procurar uma outra escola, e o professor Renato Nogueira traz para mim assim, eu acredito que em vez de você chamar uma outra escola, eu acho que você pode dar continuidade às pesquisas. Você é pesquisadora, você gosta, foi quando eu entrei no doutorado. Aí quando eu entro no doutorado, no primeiro período do doutorado, eu já sou convidada para dar aula na universidade. Porque a universidade, olha só que incrível, quando eu entro na universidade em 2007, não tinha esse debate de filosofia africana. Quando eu já volto para o doutorado em 2017, eles já estavam discutindo não só filosofias africanas, mas trazendo o lugar das mulheres para a filosofia, por exemplo, porque as mulheres, né, não existem na filosofia, assim, tipo, existem diversas mulheres incríveis na filosofia. Eu fui ler Hannah Arendt no doutorado, assim. Nunca tinha lido Hannah Arendt na graduação. E tem diversas outras mulheres com contribuições fantásticas na filosofia. Você não ouve falar. Você não ouve falar, entendeu? Você só vê aquele monte de homens brancos, ocidentais e tal. Enfim, aí no doutorado eu entrei. E aí eu lembro que uma das coisas que eu perguntei, eu posso dar aula? Beleza, você posso dar aula, mas eu queria fazer umas aulas abertas. Porque até então entendia-se que não tinha demanda para assistir filosofia africana. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas aulas abertas, convidar a comunidade para assistir. E na primeira aula aberta que eu fiz na universidade, deu 300 pessoas. Maravilhoso. Ali Catiúcia começa a ter destaque, né? As pessoas começam a saber quem é. Daí eu vou levando o Facebook, vou convidando as pessoas. Antigamente no Facebook tinha aqueles eventos que a gente criava. Sim. Então eu já comecei a criar os eventos ali. Nem abria mais na página da universidade, eu abria ali os eventos. E as pessoas começaram a se interessar para a filosofia. E aí, naquele ano, o departamento de pós-graduação, então, abre uma pós-graduação em raça, gênero e filosofias descoloniais. E naquele edital teve 250 inscritos. E ali começa... E aí eu fui convidada para dar um semestre, dei 5.
E aí, num certo momento, você termina seu doutorado. Aí, quando que você vai para São Paulo? Quando eu tô no terceiro ano de doutorado, é quando eu venho a primeira vez aqui. Eu vim para uma conferência na Temple. E quando eu fui na conferência na Temple, eu conheci o que é meu orientador hoje. E aí fui falando para ele, e porque eu cheguei aqui, eu fiquei fascinada, né? Porque aqui é um outro universo, né? Aqui você tem acesso a determinadas elaborações epistêmicas que no Brasil você não tem acesso. Então, quando eu cheguei aqui, que eu vi um universo de estudos, eu falei, quero estudar aqui, quero morar aqui, quero ficar aqui para sempre, né? Quero ficar aqui no Temple, quero fazer botar um puxado ali. E aí foi quando eu comecei. Aí eu venho, 2018 estudo aqui, 2019, aí venho, passo o congresso, eu fico 40 dias, depois eu fico 2020, e aí quando foi em 2022, quando eu termino o doutorado, eles me convidam para vir fazer uma pesquisa com eles aqui. E São Paulo, PUC, quando agora eu voltei para o Brasil em janeiro, a PUC me procurou para eu ministrar uma disciplina na pós-graduação. Isso que você fala da diferença que você notou quando você chegou na Temple e falou, nossa, isso é diferente, eu tenho conteúdos novos aqui e tudo mais. Eu tenho uma curiosidade de entender onde estamos enquanto Brasil e enquanto Estados Unidos nessa questão da divulgação da história e da cultura afro. Porque eu sei que a gente fala muito que às vezes os Estados Unidos estão um pouquinho à frente, mas é tão difícil a gente ver um país que se diz estar à frente com histórias como George Floyd, ou Breonna Taylor e tudo que vem acontecendo. E toda a discriminação que é real, é grande aqui. Sim. O Brasil dizia-se um país mais inclusivo, e a gente sabe que não é verdade. O paraíso das três raças, né? Isso, e não é verdade. Então, qual que é a sua percepção de estudiosa desses dois assuntos e de vivência também? Porque você passou por coisas desde criança, por discriminações e pontos difíceis. Olha, tem várias coisas quando eu cheguei aqui a primeira vez me tocaram, assim, né? Desde da estética visual, né, de você andar num lugar como esse e você se ver, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui na Times Square e eu vi um LED gigante com um modelo negro, né? E eu falei, meu Deus, assim, sabe? Que eu liguei a televisão e eu vi diversas pessoas negras na televisão, né? Eu fui no Harlem e eu vi uma rua que se chama African Street, né? Então, assim, eu olhei, assim, e no Brasil, todas as ruas... a única pessoa negra que recentemente teve o nome de uma rua teve a placa quebrada, né? Então, assim, a gente não tem essa referência, né, de se ver. Então, a questão de se ver, para mim, foi muito importante, foi um impacto, né? E de como as pessoas, elas se identificam no olhar, né? Isso foi muito importante. Mas o racismo, ele é presente aqui como ele é presente no Brasil. Só que são experiências diferentes, né? A gente tem que entender que o Brasil foi o último país a abolir o processo escravocrata. O Brasil se segurou durante muito tempo, né, na ideia que ele é um país multiétnico e que existe uma igualdade racial para pessoas pretas, para pessoas indígenas e para as pessoas brancas, quando na verdade não, né? A gente sabe que pessoas não brancas sofrem violências cotidianas no Brasil. E essas violências cotidianas, elas acabam influenciando em diversas outras modalidades estruturais, como na escola, como na cultura, como na mídia, enfim. Então, chegar aqui e ver esse passo de avanço, para mim, foi muito importante, né? Porque no Brasil, nós ainda não temos, nós temos uma lei que é uma lei 10.639, né, que é a lei que garante o estudo de África e culturas afro-brasileiras nas escolas, mas como ela não é uma lei que prevê ser sancionada, nem todas as escolas aplicaram. E aqui não, aqui você vê esse pertencimento histórico. Você viu que os direitos civis americanos, negros, eles constroem esse pertencimento histórico, né? A ideia é que se eu não me vejo, eu não me compro. Se eu não vejo, eu não compro. Não compro. Né? Então, assim, se eu não me vejo, eu não vou.
Né? Então, assim, isso foi extremamente importante para a construção da subjetividade do povo negro americano, né? Que se entende, se percebe. E que o Brasil, por conta de, durante muito tempo, viver essa maquiagem, né? E essa negação de olhar para o racismo e entender que o racismo é uma realidade. Ele é uma realidade, ele faz parte de como o país ele foi estruturado. Assim. Então, essas diferenças, elas foram diferenças que eu senti muito, assim, né? Então, por exemplo, quando eu chego para o meu orientador e eu falo, eu estudo filosofia, eu lembro que ele me pergunta assim, qual filosofia você estuda, né? E no Brasil entende-se que quando você estuda filosofia, você parte sempre de um marco histórico. Dos gregos. Exatamente, que somente essas pessoas produziram filosofia. Isso não é só para filosofia, né? Isso eu estou falando para diversas. Então, assim, claro que é importante também falar que aqui a população negra é 13%. E no Brasil... Mais de 50%. Mais de 50% da população. Né? Então, assim, nós estamos falando do maior contingente populacional de pessoas pretas fora do continente africano, é o Brasil. Então, automaticamente, a violência, né, quanto os corpos negros e os corpos indígenas no Brasil, ela vai ser mais atenuante, né? Porque também essa população ela é mais expressiva dentro do próprio país. Né? Deveria ser menor, né? Completamente, já que tem essa proporção, né? Só que não, né? Porque o Brasil ele é um país, eu gosto muito de uma frase de Abdias Nascimento, que ele diz, o Brasil é um país de indígenas construídos pelos negros em benefício dos brancos, assim, né? E a ideia desse privilégio, a ideia desse lugar de não perceber, ainda hoje no Brasil tem pessoas que afirmam que não existe racismo. As pessoas olham e falam que é mimimi. As pessoas falam, agora tudo para vocês é racismo. Assim. As pessoas acreditam fielmente que o racismo no Brasil ele não existe. Então, antes de a gente aprofundar nesse tema, claro, que eu acho que é o mais interessante, como é que você define a sua bandeira hoje? Porque você tem todo um histórico acadêmico, pesquisou, etc., mas eu vou querer ouvir sobre o Instituto, sua participação na TV e tudo mais. Mas tudo isso, quando a gente põe tudo isso junto, você carrega uma bandeira, né? Eu sou uma mulher preta, nascida e criada no Brasil, né? No Quilombo. Então, assim, esse é o lugar que eu parto, né? De qual lugar que eu vou partir? Eu sempre parto desse lugar. Então, assim, a minha bandeira hoje é uma bandeira de entender que nós precisamos garantir a humanidade de pessoas pretas e de pessoas indígenas, né? Esses corpos, eles existem e esses corpos precisam estar no centro do debate, no centro do protagonismo de um país que também é deles, né? Então, assim, a gente não pode mais negligenciar, a gente não pode mais... A gente precisa... E eu tenho toda uma ideia que a gente precisa reconstruir e se organizar enquanto povo, né? Enquanto povo negro, porque isso foi dilacerado, foi destruído, né, pelo processo colonial. E onde entra o Instituto? Quando você o AG1? Olha, o AG1, ele nasce... Quando eu estou na graduação, eu comecei a dar aula e os estudantes gostavam de sentar comigo para estudar sobre filosofia. Eu estudo filosofia antiga. Eu estudo filosofia quemética. Kemet é o nome original do que nós conhecemos como Egito. E os estudantes queriam, professora, eu quero estudar isso melhor. Então a gente começa a se reunir numa sala e aí o meu orientador fala assim, já pensou na possibilidade de transformar esse grupo num laboratório? E aí nasce o Jerumá, que é o Laboratório de Africologia e Estudos Ameríndios da UFRJ, né, que é um dos primeiros laboratórios dedicados à filosofia africanas e filosofias ameríndias da América Latina. Ele está lá na UFRJ. A gente fundei eu e mais 7 pessoas. Ok. Do Jerumá, eu começo terminei a graduação, terminei o doutorado. O que faremos, né? Vamos empreender em cima desse saber. Então, eu começo a ministrar cursos de filosofias, né? Eu ministro alguns antes da pandemia e já era G1, né? A G1, eu sou de Candomblé. Eu sou nascida e criada dentro de um terreiro de Candomblé. Vivenciadora das espiritualidades de matriz africana. E nas espiritualidades de matriz africana, a G1 é o nome da comida, você se alimentar. Aí eu ia te perguntar o significado. Adje-1, comer, se alimentar. Então, por que Adje-1 filosófico? Nós te oferecemos um banquete, né, de outras possibilidades de conhecimento.
para você se saciar. Que bonito. Para você ter uma outra forma de alimentação. E essa alimentação que vem pela boca, né? De você... a ideia mesmo de comer outras coisas, se alimentar de outros saberes, de outros conhecimentos. E na pandemia, Bruno... bom, chegou a pandemia, faremos o quê? Vamos fazer um curso de filosofia africana. Eu falei, bom, vamos fazer um. De um a gente fez 21. Né? Formou mais de 4.000 pessoas. E para mim foi muito feliz, assim, porque eu fiz o primeiro e eu lembro que uma amiga minha falou assim, cara, vamos chamar algumas pessoas para ajudar na divulgação. Em 10 horas a gente vendeu tudo. Abriu uma outra turma. E aí depois era assim, a gente abria, vendia. Eu falei, bom, então para aí, vamos entender aqui. As pessoas têm interesse nisso. E não eram só... E eram pessoas... Diversas pessoas. Pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas brancas, cantores, artistas, políticos. Todas as pessoas queriam fazer. Então a gente começou a fazer, e o AG1 ele hoje é um instituto dedicado a ministrar cursos e formações dentro da elaboração de um pensamento que não seja esse pensamento direcionado para as epistemologias ocidentais. Essa procura, né, pelo curso mostra como faltam fontes e ofertas de conhecimento nessa área, né? Total. Onde eu busco e onde é confiável e onde eu posso absorver isso. Isso, exatamente, assim. E aí, essas pessoas... É isso, assim, porque... as pessoas começam a buscar referências de como elas vão se reorganizar no mundo, né? E muitas das referências que aí estão não dão conta de todas as pessoas. Então, as pessoas começam a buscar possibilidades, assim, e foi experiências incríveis. A gente abria turmas com 300 pessoas, com 100 pessoas. Eu lembro que daí, assim, uma das coisas que mais me surpreendeu foi quando um grupo da Austrália me procurou para fazer um curso. E aí eu falei, gente... Aí eu virei para... Foi muito engraçado. Virei para as pessoas do AG1 e falei assim... A gente vai ministrar um curso na Austrália. Só que eu sou uma jovem senhora. Eu sempre acordei 4 horas da manhã. Mas eles são adolescentes, sabe? Porque assim... As pessoas que estão no AG1 hoje... Eram os meus estudantes da graduação. Que quando eu dei aula no doutorado, eles eram da graduação. Eles começaram a fazer pesquisa no AG1, no Gerumar. Veio a pandemia. Existe um corte de bolsa deles também. E eu falei, gente... Eu vou institucionalizar isso aqui, é um instituto e vocês oficialmente trabalham. Hoje em dia eles são funcionários do AG1. Um deles é o administrador do AG1, que é o André, né? E tem a Maria Eduarda, tem o João, tem o Rafael, né? E a minha mãe é uma das professoras também, que a minha mãe, nesse percurso todo, a minha mãe estudou, graduou e é mestre, está estudando para fazer um doutorado. E foi muito bom, assim, foi muito... E deu diversas visibilidades, assim. E aí, por exemplo, aí vem a revista Cláudia, vem o programa no GNT, vem podcast, vem não sei o quê, vai ganhando corpo, né? Vai ganhando força. As pessoas começaram... voz, né? E aí, esse ano eu fiz 2 experiências que foi presenciais, assim. E aí... casa cheia também, assim. Então, as pessoas, elas têm essa necessidade de saber e de conhecer, né? E eu vejo muito, que eu sinto muito, que as pessoas também, não é somente você buscar isso muitas das vezes ou para o seu corpo corporativo, é para elas, enquanto pessoas mesmo, sabe? O quanto isso ajuda elas, porque a filosofia africana, ela te possibilita uma ideia de você estar muito mais humanizado, né? Entendendo determinados valores, que são valores que não... Eu gosto muito de um pensador, o Ailton Krenak, que ele tem um texto muito bom, que é Ideias para Adiar o Final do Mundo. Ele vai dizer assim que essa noção de humanidade que a gente tem, ela é importante, mas ela não dá conta. Ela foi criada para atender a um modelo de mundo, que é um modelo de mundo que, se a gente não revisitar esse modelo de mundo, muito em breve ele vai colapsar. Então ele diz, onde você tem essas possibilidades de ter outros modelos sociais? São nas filosofias africanas e nas filosofias ameríndias. E de onde surgiu o convite da GNT? Como foi isso? Como foi feito? Olha... Com qual frequência você está lá? Então... Porque com essa agenda maluca, tá? Sim. E tal, como é que... Em novembro de 2020, eu participei de um programa chamado Papo de Segunda, com Emicida e com Fábio Porchat, João Vicente e... me esqueci o nome da outra pessoa. Te adoro, mas eu esqueci que ele é um querido, que é o filósofo. Eu vou lembrar daqui a pouco. E eu fui falar justamente sobre isso. Sobre a negação da história e a importância de outros saberes filosóficos, assim. Ok.
fiz, e aí eu começo a fazer várias ações no GNT, né? Participo de programa, participo de entrevista, participei do Saia Justa Não, participei do Super Bonita com a Thaís Araújo. E um dia eu tô em casa, meu telefone toca. Oi, Katia, tudo bem? Aqui é da produção do GNT. A gente tem uma proposta para você fazer um programa de TV. E aí eu falei, oi? Né? Tipo, TV? A gente tem um programa de TV, a gente já tem até um nome. O Futuro é Ancestral, que é um texto que eu publiquei na revista Le Monde em 2020. Mas em 2019 eu faço um TED, que ele já é sobre reancestralizar para pensar o futuro. Então, assim, a gente vem te acompanhando há um tempo, e eu lembro que uma das coisas que ela falou para mim, Patrícia, você faz TV muito bem, então a gente até fica brincando se você é professor ou não, e a gente queria te oferecer esse desafio, e a gente sentou, fez uma reunião, eu apresentei, né, o programa agora, ele não está no ar, e aí agora a produção está entendendo quais são os próximos caminhos, e ele fez a primeira temporada em 2022 e foi super sucesso, assim, e muito legal que ele também se expandiu para o YouTube, ele não está só no GNT. E foi uma experiência muito bacana, assim, uma experiência nova para mim, né? E era semanal? Semanal. Então, mas não sei se as gravações eram semanais, não, mas eu você gravei, tinha que estar lá. Detalhe, Bruno, eu gravo Futuro Ancestral 30 dias antes de entregar a tese, seria isso? Eu tava no olho do furacão, pegando a tese. Eu tava louca. E aí eu fui, porque assim, a primeira ideia do programa é que nós fizéssemos numa cidade que a gente explorasse os lugares dessa cidade, que tem alguns pontos de referência que a gente pudesse usar na filosofia africana. Que era a gente escolheu Salvador, porque atualmente minha mãe mora em Salvador, e é a cidade do meu coração, eu amo Salvador. Quando eu chego em Salvador com a equipe, estoura o segundo lockdown, então a gente não faz e vai para um estúdio, assim, ficou lindo, né, porque ele ganha, então a gente fez 18 horas de estúdio no primeiro dia, e no segundo dia a gente fez 14, 12, acho que foi assim. Eu escrevi Ou seja, um atrás do outro. Um atrás do outro. Pauleiraça, assim. Eu fiz os roteiros, eles me pediram assim, você consegue, professora, entregar 20 textos de assuntos aleatórios? E o que é muito legal é que a gente trabalhou diversos assuntos, assim, sabe? Pensar como a filosofia, né, pensa a vida. Então, a filosofia que a gente conhece, a filosofia da tradição, pensa o amor, pensa o perdão, pensa a raiva, pensa o ódio. Como a filosofia africana olha também para esses temas, né? Como olhar para esses temas. Então, eu escrevi 20 textos. Desses 20 textos foram extraídos 10. E aí, desses 10, nós fizemos 10 programas, assim. Mas foi assim... Foi uma experiência boa, mas foi bem cansativo. E eu amei o resultado final, assim. Ficou lindo, lindo, lindo. Vai ter segunda temporada? Eu espero. Eu espero, mas ainda o projeto acabou, foi um projeto piloto, ele ele tá disponível no Globoplay, tá disponível no YouTube, né? E não sei, assim, a princípio foi só esse projeto mesmo, e foi bem legal, foi bem bonito. Quando você estava cursando a faculdade, você tinha... O que você esperava para o seu futuro? Porque a gente sempre tem algum tipo de planejamento, ambição, objetivo. Sonho. Você esperava? Sonhos? Não, eu jamais imaginei. Isso? Não, nunca. Você imagina, vou ficar aqui, vou fazer pesquisa, vou ganhar... o que eu pensei, assim, eu vou fazer pesquisa e aí depois eu vou arrumar uma escola para eu dar aula, né? Vou ganhar uma grana, ter uma vida digna. Vou ganhar uma grana, ter uma vida digna até eu passar num concurso para professor, né? E esses eram os meus planos eram esse, né? Meus planos eram esse, era terminar a graduação mas esses planos eu pensava até o mestrado, né? Porque quando chega no doutorado, a coisa já começa... No meu primeiro ano de doutorado... Já era uma ebulição, né? Já era. No segundo ano de doutorado, eu já estava viajando no Brasil, falando de filosofia africana. Né? No segundo ano de doutorado, foi quando eu já dei entrevista, já fui fazer um evento gigante em Brasília, assim. Né? No terceiro ano de doutorado, eu já fui dar aula na África. Imagina, realizei o meu sonho, fui chamada para dar uma aula. E aí, professora, a gente queria que você viesse para Luanda. E eu fiquei 30 dias. E a coisa já foi, sabe? E aí, em 2020, assim, 2019, eu viajei muito, assim. Quando estourou a pandemia, eu já tinha sido convidada para dar aula em Barcelona. E hoje eu sou professora vinculada à Universidade de Lucerna, na Suíça. E eles tinham me chamado para eu ir lá dar um curso, né? E aí veio a pandemia, e aí agora eu prefaciei um livro do professor que é do curso de verão de Lucerna. E eu não imaginava isso.
Eu nunca imaginei isso, assim, tipo, porque tem uma questão também que é importante dizer, eu passei a graduação inteira ouvindo filosofia africana não existe, filosofia africana não existe, filosofia africana não existe, filosofia africana não existe. Bom, se não existe, eu estou estudando isso aqui e vou ter que sair daqui e dar aula de uma coisa qualquer, entendeu? E hoje, se você se você coloca o nome do Google, assim, sabe? As pessoas, você vai colocar filosofia africana, vem uma enxurrada de coisas, assim. Eu vou fazer uma brincadeira, mas não é brincadeira, é real. E aonde você quer chegar? Assim, quais são os próximos passos até você virar ministra? É uma brincadeira, mas... Não é uma brincadeira, isso é seguinte, ótimo, eu gosto disso. Não, porque é o seguinte, você está construindo um legado e um posicionamento, um tamanho, conhecimento e consistência num universo que não é o meu, então eu acredito que não tenham muitos personagens. Sim. É um terreno fértil ainda. Né? Assim, sim, e tem diversos interlocutores incríveis da filosofia. Nossa, Catiúcia, eu acho que daqui a uns anos eu vou... Ministra. Vamos bater um papo. Lembra aquele programa? Lembra quando a gente estava lá? Olha, hoje em dia as coisas vão mudando, né? Hoje em dia ser ministra não está mais no meu horizonte, assim, né? Não é mais o meu horizonte, assim, não é mais o que eu procuro, assim. Eu tenho vários desejos, assim. Entre eles é que as filosofias africanas sejam uma realidade, né? Que elas façam parte dos programas escolares de todas as escolas do Brasil, assim. Pensando no programa, por exemplo, assim. O ano passado eu fui surpreendida com uma foto que eu recebi que uma escola na Bahia grafitou o meu rosto na porta da escola. Muito legal. Muito legal. E quando eu chego em São Paulo agora, o livro didático das escolas tem lá, de toda a rede pública de São Paulo. Tá lá, Catiúcia Ribeiro como referência em filosofia africana. Entre outros professores incríveis, né? Professor Renato Nogueira, enfim, tantos outros. E imagina, eu fico pensando assim, gente, né? Eu quero que o meu trabalho seja conhecido, quero que o trabalho de outros profissionais da filosofia africana sejam conhecidos, né? Nós temos diversos professores incríveis, doutores incríveis em filosofias africanas, na antiga, na estética, na ética, no amor, que é o próprio professor Renato Nogueira, que agora está fazendo cursos presenciais no Brasil comigo, de filosofias africanas. E eu ainda não consigo te dizer, assim, né, o que eu quero, mas eu quero que ele cresça mais, eu quero que ele cresça muito mais, eu quero que ele impacte, eu acho que ele tem um poder de impactar pessoas. Isso. Quantas pessoas me encontram na rua, Bruna? Eu já me encontrou pessoas de chorar e abraçar. Uma vez eu fui entrar no voo, eu fiz uma formação uma vez para a Latam. Aí eu fui entrar no voo, e quando eu entrei no voo, eu tava com uma bolsa, assim. Aí eu falei assim, eu vou sentar ali. Aí o comissário falou assim, professora Catiúcia, a senhora senta aqui, ó. Aí eu... Como assim? Como assim? Eu falei, porque a tripulação fez o seu curso, a gente conhece a senhora. Aí eu falei assim, sim, claro. Sabe assim, tipo... Né? Celebridade de repente. Né, assim, e algo novo isso pra mim, sabe? Esse lugar. E é isso, TV e tal. Outra coisa que foi muito nova pra mim, em 2020... Eu fui homenageada na Beija-Flor. O enredo da escola de samba, ele é construído a partir da minha pesquisa, né? Beija-Flor chega no vice-campeonato. E quando você chegava para conhecer o enredo, a sinopse do enredo, eles abriam a primeira tela, tava lá minha cara lá, a professora Catiúcia Ribeiro, que vai todo o primeiro ato da escola, que a escola começava no Egito, até chegar, a ideia, o tema era, o enredo era empretecer o pensamento. Essa é a voz da Beija-Flor. Então, trazer, por exemplo, as escolas de samba como um espaço que também produz conhecimento, que também produz saberes, né? E aí eles falam assim, a gente começa onde um dos pontos, né, de que a gente tem certificações de um saber que é africano e filosófico, que é o Egito, e eles terminavam com a doutora Conceição Evaristo, com tantas outras pessoas incríveis, assim. E isso para mim foi um marco, assim, sabe? Quando eu entrei na Sapucaí, que eu vi no último carro, que eu vi em cima... que eu olhava assim, eu falei, não, só um pouquinho, assim, eu não tô... Ai, posso falar? Eu achei isso
Eu sou carnavalesca, eu falei, nossa, me arrepiou quando você falou. Eu também. E é engraçado porque, agora que você mencionou a Beija-Flor, e eu pensando em enredos antigos, talvez seja o nosso, como brasileiros, seja nosso único acesso à cultura africana de fato. Exatamente. Porque através de alguns enredos a gente pôde aprender algumas coisas, Total. Ouvir nomes que a gente nunca Carlos tinha Prestes, ouvido. eu aprendi no enredo da Grande Rio. Olha isso. Naquela época. Olha isso. Entendeu? Quando eu ouvi, eu falei, nossa, e o samba era muito bom, né? Assim. O samba era maravilhoso. Aí eu, muito curiosa que sou, Aí você vai fui procurar. procurar, assim, como tantos e tantos outros, assim. Então, a escola também é um lugar de produção de saberes. A escola de samba. Você falou da tripulação te chamando de professora e te pedindo para sentar em outro lugar, te orientando para sentar em outro lugar. Eu fico curiosa com seus títulos de professora e doutora. Eu quero entrar um pouco na intersecção ser mulher e ser negra. Uhum. Como é isso, ser uma mulher doutora e professora? É um título que você quer carregar e ser chamada assim? E a minha pergunta é porque aqui nos Estados Unidos, as professoras mulheres, normalmente eu estou fazendo Harvard. Na Harvard, muitas dessas professoras são doutoras e elas são endereçadas como professoras na sala. Os alunos falam professora fulana, professora cicrana. Quando a gente faz aula com homem, os alunos imediatamente falam doutor, mesmo que a professora tenha título de doutora. E eu acho isso interessantíssimo e eu tenho algumas professoras que falam, eu gostaria que vocês me chamassem de doutora, por favor. Porque ela fala, o título foi suado. Nossa, não muito. é que... É o que você falou, eu estava entregando uma tese, são anos de estudo. Como você gosta de se endereçar como mulher? Ser endereçada como mulher? Eu gosto de ser endereçada como Catiúcia, mas eu também gosto de ser doutora Catiúcia, né? Porque foi suado. É a primeira pessoa a ser doutora na família. Ninguém na minha família até hoje é doutor, né? Terminou um doutorado. E esse lugar é um lugar que é importante também. E principalmente porque é um lugar que você apresenta para outras pessoas e principalmente para outras crianças negras que esse lugar também é possível para elas. Referência. Né? Elas também podem ser doutoras, elas também podem ser escritoras, elas também podem ser filósofas. Sim. O que tem de pessoas e de mulheres negras, por exemplo, que hoje querem fazer filosofia, porque tem diversas mulheres na filosofia. Né? Quantas mulheres se identificam conosco, né? Tipo, eu fui agora chamada para fazer um congresso de filosofia de mulheres, né? Quantas mulheres querem estar nesse lugar? Então, assim, é isso, mas eu nunca esqueço que o meu corpo é um corpo de uma mulher preta, né? É isso, assim, eu sou essa pessoa, mas eu também sou doutora em filosofia, eu também sou crossfiteira, eu também sou de candomblé, né? Eu também sou carnavalesca. Suas identidades todas. Minhas identidades todas, eu sou todas essas pessoas também. Latina? Você se identifica Sim, como latina também? Afro-latina. Afro-latina. Né? Então, assim, eu quero também que essas identidades, elas também conversem para não ficar essa coisa engessada também do professor, né? Claro. E você mencionou também o Egito vindo como a raiz desse estudo da filosofia. Sim. É daí que vem o mulherismo africana? Também. O mulherismo africana é uma teoria política cunhada no final da década de 80 por uma professora afro-americana, daqui, Cleonora Hudson, que ela faz um estudo, né, de como as mulheres se organizavam, como as mulheres negras se organizavam no continente africano antes do período colonial. Né? Ela vai dizer assim, o que nós sabemos da nossa história, o que nós conhecemos da nossa história, ela é uma história que foi atravessada por um olhar ocidental. Até mesmo a categoria mulher, né? A ideia de ser mulher, ela é uma ideia também que é construída a partir do Ocidente. Né? Tem uma autora que eu gosto muito, nigeriana, que é a professora Oironke Oyewumi, que ela fala a invenção das mulheres. Ela fala que a categoria mulher, ela foi inventada também para atender a esse sistema de violência patriarcal. Olha. Né? Então, só que a ideia de mulher, né, a ideia de como essa organização, essa narrativa política ela foi feita, não é espelhada nessas mulheres. Então, a doutora Cleonora Hudson, ela fala, né, assim, eu não criei nada.
Eu só fiz uma investigação em como eram nossas organizações antigamente. E aí, as mulheres, a partir dessa ideia, ela entende que a África é um continente matrilinear, de herança consanguínea, e que existe uma feminilidade, um poder feminino também dentro desses territórios. Enorme. Assim, no Egito, por trás dos faraós, ao lado, né, dos faraós, eram suas mães, eram suas avós, eram suas irmãs, e no Egito, a grande centralidade de ordem, justiça, poder e moral era Maat, que é uma deusa, né? Que é lida como uma deusa, mas é uma mulher. Carrega uma pena de avestruz e é ela que faz o julgamento da vida. Então, ela é a filosofia que tangencia as organizações sociais, políticas e morais e de justiça da antiguidade africana. Então, do Egito. Então, assim, as mulheres sempre foram centro-poder, né? E elas são tiradas desse lugar depois. Então, o mulherismo africano, ele faz essa investigação. A partir dessa investigação, entende-se que as violências sofridas por pessoas pretas não é de gênero, é de raça. Que existe uma violência que é acometida sobre as mulheres negras, que é acometida sobre os homens negros, né? E que precisa ser trabalhado e construído coletivamente. Tá. E gênero é uma questão, mas não é... É outro tipo de violência. Não é de onde se parte, né? Você falou de George Floyd, olhar para o Brasil e tal. Existe também um lugar de violência na qual os homens negros são inseridos, né? Grande. Então, é um convite para que coletivamente, entre mulheres negras e homens negros, você consiga pensar e criar narrativas de eliminação da violência que tem, e detalhe, se reconstruindo enquanto povo, né? Porque há uma dispersão foi criada de forma intencional. E quando a gente fala do racismo, você entende que o racismo tem reduzido, por exemplo, no Brasil e aqui nos Estados Unidos? Tem como medir isso? Tem indicadores? Porque uma percepção que eu tenho é que as novas gerações, elas são muito mais abertas e melhor formadas em relação a isso. Eu não acredito que o racismo reduza, mas eu acredito que há uma percepção e um olhar muito mais atento e muito mais lúcido para entender o racismo. Assim. Hoje em dia, no Brasil, as pessoas conversam sobre racismo, as pessoas falam sobre racismo. A gente consegue ver racismo em vários diálogos, né? Então, assim... é fruto da luta histórica do movimento negro, né? Que hoje em dia você consegue entender que existe e que ele é real e faz parte, né? Então, hoje em dia, as pessoas falam sobre isso, as pessoas conversam sobre isso. A gente está aqui no podcast falando sobre isso. E antigamente não existia isso. E isso, hoje, você ter as pessoas dialogando sobre a questão racial, entendendo o racismo, abre também portas para que você... acabe trazendo outras questões que são fundamentais, né, para se debater em território brasileiro, como o genocídio do povo negro, né, que é uma realidade no Brasil. O Brasil é um país que a cada 23 minutos mata jovens negros, extermina jovens negros feitos baratas. Porque, no fundo, o objetivo final que a gente quer é que as pessoas convivam bem, independente de cor, crenças religiosas, opções sexuais. Se eu colocar isso do ponto de vista como economista... num mesmo balde, eu sei que tem um lado ancestral, tudo isso que a gente estava falando. Sim. Mas simplificando no sentido de população. A gente quer que as pessoas vivam bem e convivam bem. O que eu tenho sentido é que cada vez mais as novas gerações são mais abertas. Se o amiguinho é menino, não é menina, eu também vejo, assim, e eu vejo que a nova geração, ela chegou com o pé na porta, né? A geração que antes da nossa, já que a gente regula de idade, é uma geração que não reconhece problema, né, em determinadas questões. Só que para que a gente consiga ter essa relação igualitária, o racismo vai ter que estar no centro do debate. Nós não construiremos uma sociedade democrática de direito se o racismo não for colocado na mesa. Não dá mais para tratar o racismo. Inclusive, o problema no Brasil, muitos problemas no Brasil, eles são de ordem raciais. E você precisa colocar o Brasil como centro, o racismo como centro, né? Você precisa dialogar sobre o racismo. Ele é uma realidade.
nós queremos que todo mundo seja iguais? Como que a gente vai... como que nós olharemos e construiremos uma sociedade onde todas as pessoas são iguais? Se você vê... Você não precisa ir muito longe, você pode ligar a televisão. Assim, você vê a polícia todo dia extermina pessoas negras. Atualmente você está vendo a polícia exterminar na Bahia, a polícia exterminar em São Paulo. Aí você tem outras formas de extermínio, né? Eu gosto muito que o professor Abdias Nascimento traz isso. Assim, a gente tem esse genocídio, que é um genocídio factual, que você está ali olhando, mas tem na estética, tem na cultura, tem na mídia, tem na educação. Então, assim, todos esses pontos, eles precisam ser tratados, né? Todos esses pontos, eles precisam ser colocados à frente. E a população negra é cada vez mais tomando, né, consciência, do seu lugar enquanto pessoas pretas, enquanto agentes políticos. E o racismo, ele precisa ser colocado como centro. O Brasil, ele é um país extremamente racista. E ele precisa assumir isso e falar sobre isso. Eu não sei se eu sou muito otimista, mas a minha opinião é que a passos lentos a gente tem progredido, tem melhorado. Iniciativas, lideranças como as suas são determinantes, que é isso, né? Pôr o racismo em discussão. Mas eu acho que eu vejo um futuro, que nem eu vou estar aqui mais, mas um futuro melhor. Eu não acho que a gente vai decair nesse sentido. Não, eu acredito também. Eu acredito que nós já avançamos muito, e principalmente, eu acredito que hoje já se sabe onde quer chegar. Acho que a população negra já reconheceu, acho que a população brasileira como um todo. Assim. Hoje a gente tem, por exemplo, a gente teve acesso às pessoas negras à universidade, às pessoas negras, às pessoas indígenas, né? Hoje a gente se vê mais na televisão, hoje a gente ele tem mudado, assim. Mas tem uma coisa que eu estava conversando um dia, é que parece que não muda, porque é tanta coisa, é um guarda-chuva tão grande de coisas. Coisa que tem que mudar, né? Que tem que mudar, que parece que não mudou, mas lógico que mudou. Eu posso falar da minha realidade, por exemplo. Imagina, quando eu entro na graduação, eu não consigo estudar sobre filosofias africanas. Hoje, 16 anos depois, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, você tem disciplinas de filosofia africana no currículo escolar. Né? Então, assim, não dá mais para você chegar hoje no Brasil e ouvir, os estudantes hoje em dia não ouvem o que eu ouvia, por exemplo. A filosofia africana não existe. E se ouve, questiona. Não, mas olha só, não existe, mas e a professora Catiúcia, e o professor Renato, e o professor Walter, e o professor Juan, o professor Eduardo Oliveira, que são alguns dos grandes interlocutores dos saberes africanos, né? Então, assim, e estou falando não só disso, estou falando a gente pode ver isso na música, a gente pode ver isso na estética, né? Mas ainda é muito estereotipado, né? Mesmo que ainda haja mudança, a gente ainda vê algumas perpetuações de estereótipos. Então, ganha o protagonismo, mas ainda sob o olhar ocidental, como você disse. Sim, total. Ainda não é um protagonismo de histórias construídas com base na origem. A base que alicerça ainda é essa base ocidental, né? Então você avança, mas ainda sempre com aquele olhar de uma subjetividade, que é uma subjetividade branca, né? Que identifica sempre dentro desse estereótipo. É por isso que o racismo precisa estar em diálogo com tudo, porque daí você vai eliminando também esses estereótipos, assim. Porque as histórias contadas passam a ser histórias que são contadas por pessoas negras, com base nas referências negras e não, né, com um olhar branco. Um branco criando uma história de negros aqui, protagonistas. Como vai ser essa história? Total, ela vai ser assim, e você tem uma sensibilidade interpretativa, porque não adianta, quando você escreve sobre aquilo, você também fala sobre você. Lógico. Né? Você fala, eu fiz um podcast recentemente com um grande irmão meu, que é o Rodrigo França, e ele é diretor, né? E ele tem filme e tal, e ele sempre fala sobre isso. O meu olhar, quando eu vou falar sobre isso, é totalmente diferente. Ele trouxe um dado, por exemplo, que eu nem sabia. Ele falou assim, eu, como diretor, eu me atento até à luz. É lógico, porque é diferente a iluminação. Exato. Não, isso a gente falando até, indo para outro lado, tecnologia, a evolução do AI, né, da inteligência artificial. Sim. Então, se a gente parar para pensar que torneiras automáticas usam um componente de inteligência artificial ali para identificar a sua mão, e você passa a mão embaixo da torneira e sai a água da torneira. Acontece que as primeiras torneiras que foram criadas, todos os protótipos foram testados com pessoas brancas. Então, uma pessoa preta passava a mão na torneira. Não saía água. Eu vi isso. Então, desde o desenvolvimento da tecnologia até a iluminação, como você está dizendo. Então, são tantas as coisas que o olhar
a não presença de pessoas daquela cultura, daquela raça, no fazer, no criar o produto, o serviço, a história, a arte, a não presença deles danifica ainda. Eu acredito fielmente que pessoas pretas e pessoas indígenas precisam contar a sua história a partir de si. De si, exato. Assim, isso para mim é indiscutível, sabe? Essas pessoas, elas precisam contar a partir de si. Porque tem uma coisa que a gente trabalha na filosofia africana também, que a filosofia africana, ela trabalha muito com uma ideia de não é essa racionalidade como elemento primordial, como a gente aprende, né, entende na filosofia ocidental. A razão, ela é um elemento importante na filosofia africana, mas o sentir também é um elemento importante, né? Então, há uma dimensão de sentido que produz também uma interpretação racional sobre aquela realidade. Então, essa é a importância de pessoas pretas falarem sobre si, de pessoas trans falarem sobre si, né? De mulheres falarem sobre si. E é porque também tem essa sensibilidade interpretativa a partir do sentido que vai produzir um olhar sobre aquela noção de mundo, sobre aquela racionalidade. Então, é extremamente importante o que você está dizendo, né? Então, não tem como uma pessoa não preta, por exemplo, escrever, porque ela, muitas das vezes, ela não vai ter subsídios. Não tem a vivência. A vivência. É um viés natural, é um viés cognitivo natural. Ela não tem a percepção, ela não tem a vivência. Não é o que ela é, né? Não é o que ela é. Não é o que ela é. E aí eu tenho uma pergunta que pode soar polêmica, mas que eu acho que é super importante. Claro. E eu tenho a minha perspectiva e talvez a minha resposta, mas eu acho que o importante aqui é te ouvir. E deixa eu construir ela de uma maneira polida. Como que o branco que está assistindo, que ele entende que ele não é racista, Sim. como ele pode validar isso e falar, realmente, eu não sou? Quais são os indicadores que ele pode ter? E a mesma perspectiva, a perspectiva do lado do negro, que olha para um branco que ele trabalha junto, ou que ele tem como um amigo e fala, esse cara é absolutamente, não sei se a definição seria neutro, mas como a gente pode... Porque eu me incluo nisso. Eu fui criado de uma forma que... para cada tipo de situação, se é para trabalhar junto, ou se é um amigo, ou se é isso, ou se é aquilo, as opções sexuais, a cor da pele, essas coisas para mim não têm absoluta relevância. Mas eu fui criado assim, e se eu tivesse sido criado de outra forma, talvez eu pudesse sentir e pensar de outra maneira. Mas ainda assim, eu às vezes falo, eu quero validar, será que eu fiz a lição de casa, estou no caminho certo? Vamos tentar encontrar uma... Tu sabe que assim, o racismo, ele tá na ordem da subjetividade, né? E ele também tá num lugar que não... O racismo, ele não tá na ordem direta, né? Então, assim, é a mesma coisa que o machismo, né? Então, assim, os homens são machistas, porque a gente vive numa sociedade que é machista. Então, você pode estar num processo de desconstrução do machismo, mas o machismo está aqui. Em algum momento ele sai, ele aflora, ele faz parte disso, né? Porque também existe toda uma estrutura de pensamento e cultura que foi criada dentro de um sistema patriarcal, para que os homens sejam machistas, para que a gente seja uma sociedade homofóbica, para que a gente seja uma sociedade transfóbica, gordofóbica, e o racismo está no mesmo lugar. Então, assim, eu acredito que não olhar para esse lugar da singularidade, porque singularidade, as pessoas, no seu singular, elas identificam, né, que o racismo, muitas pessoas identificam que é violento, que elas não fazem parte daquilo. Mas eu acredito que é como ela entende o seu lugar de privilégio dentro desse espaço, né? E assim, porque é um fato, você pode ser uma pessoa que nunca exerceu um racismo de ordem direta, pessoas brancas podem não ter exercido racismo de ordem direta, que esse racismo que chega, xinga, pune, mas existe aquele outro de ordem direta, né? Na qual você vai sempre ter determinados privilégios, chegar em determinados lugares, estar em determinados locais, que você vai olhar para o lado e você não vai identificar pessoas negras. Você fala assim, meu Deus, só tem pessoas brancas aqui. Ou pessoas negras são menores, estão em menores quantidades, assim. Eu acredito que isso acontecendo, eu acredito que as pessoas brancas que identificam isso, elas
elas podem ter o papel de conscientizar outras pessoas brancas, sabe? De falar isso para outras pessoas brancas, de dizer isso para outras pessoas brancas, assim, sabe? É uma pergunta complexa, assim, né? Que eu não tenho uma resposta pronta para dar, assim. Porque é isso, né? Eu tenho pessoas no meu afeto que são brancas, né? Tem pessoas que convivem comigo todo dia que são brancas, assim, que eu sou a que eu amo, que são minhas amigas, assim, sabe? E que não exercem violência racial. Mas ainda assim, estão num lugar que é um lugar na qual a estrutura desse lugar é racista. Mas aí, vamos dizer, não é responsabilidade, não é culpa dela. Não é uma responsabilidade direta. Né? Porque a minha definição seria o seguinte: é o que você sente. Sim. E aí, se você como a nossa psicóloga, é o que você sente. Se você... A intenção. De fato é o que você sente. Se você tem amigos ou colegas de trabalho e que você gosta e respeita pelo que eles são, independente da opção sexual, da cor, das crenças religiosas. Eu gosto do meu colega de trabalho porque ele é do bem, porque ele tem um bom caráter, porque ele é responsável, porque ele... Sim, gostar das pessoas pela humanidade. Você está olhando para os elementos certos, né? Ou seja, abstraindo isso, porque não tem... O problema para mim é a abstração. Deveria ser... Não sei se a palavra é abstração, mas isso não é um ingrediente. Assim, não teria que ser considerado. Eu concordo com você. Eu acho que é o sentimento e eu acho que você está olhando para as coisas certas. Eu tenho sempre a minha consciência de mulher branca, que hoje eu experimento um tipo de preconceito diferente aqui. O tipo de preconceito que eu experimento é de ser uma mulher latina, 45 mais, trabalhando nos Estados Unidos. Eu não tenho preconceito. Se eu fosse preta, seria pior. Então, são as interseccionalidades, né? Então, é limitada a minha experiência com um preconceito. Quando a gente abstrai esses elementos da preferência sexual, da cor da pele, de haver uma deficiência física, qualquer coisa que valha, a gente está exercitando a questão do ser cego para aquilo. E isso não é bom, porque quando você é cego, você não enxerga nem o seu privilégio e nem a dor da pessoa. Então, na minha opinião, é muito importante o amor puro, como você disse, o amor pelo que a pessoa é como ser humano, mas enxergar da onde ela vem, enxergar a dor dela. Então, enxergar que, eventualmente... Vamos dizer que você trabalha com uma mulher enxergar preta. que uma pessoa estaria numa posição privilegiada e a outra não? Sim. Sim. É exatamente isso. É exatamente esse lugar, assim, né? Porque, por exemplo, para que eu tivesse sentada aqui hoje, né, para falar enquanto uma doutora em filosofia africana, não foi bolinho não, né? O racismo estava ali dialogando o tempo inteiro. E é bem possível, não. Provavelmente, para outras pessoas brancas que estão nesse mesmo lugar, para outras mulheres brancas, já não passou muitas coisas, né? Porque tem um agente determinante nessa ação, que é o racismo. Sim. Ele está ali, né? E vivendo num país extremamente racista como o Brasil, ele vai ter um atenuante maior. Então, assim, perceber esse lugar é isso, assim, né? E aí, o que você, enquanto pessoa branca, vai fazer para outra pessoa branca, enfim. Isso, tem uma questão, assim, eu gosto muito dos role-plays, né? Da gente brincar de testar, experimentar coisas diferentes e conversas diferentes. Então, se você pensa que uma mulher preta que trabalha com você fez uma apresentação para clientes e ela chega para você falando: essa apresentação foi difícil, eu não me senti ouvida, as pessoas pareciam que estavam falando o tempo todo. Como que você reage a esse tipo de coisa? Então, a sua reação, ela pode ser simplesmente: poxa, ela é uma profissional incrível e, olha, não ouviram ela. Mas você tem que entender de onde vem o não ouviram ela. O não ouviram ela tem muito a ver com o fato dela ter essa cor, e aí o segundo fato dela ser mulher, etc. Foi o que a Catiúcia comentou aqui, né? Esse grau de dificuldade vai crescendo, né? Isso. É homem ou é mulher, o mundo várias culturas são machistas. E aí vai só complicando, né? Só vai dificultando. Exato, porque isso que ela está trazendo é isso, assim, né? Você trabalha com outras pessoas, essa sensibilidade no olhar, que muitas das vezes falta, né? A pessoa está dizendo assim, pô, mas eu tô aqui e tô apresentando a palestra para um grupo, diversas pessoas, né? Por isso que hoje em dia muitas empresas, assim, por exemplo, tem muito grupos de pessoas negras que se organizam. Em 2019 foi que eu dei uma formação na Nubank, que eles têm o NuBlack,
que é dentro da Nubank, dentro do grupo corporativo Nubank, existe um grupo de pessoas negras que se organizam, estruturam para estar dentro desse grupo maior. São as ERGs, né? São as Sim. Employee Relations Groups. Mas o que acontece, a necessidade de fazer isso, ela surge porque com a questão da diversidade em empresas, traz-se muita diversidade, mas aí coloca-se uma mulher preta, em um time ali de 50 pessoas, tem uma mulher preta. Sim. Aí no outro time de 20 tem um homem preto. Aí tem um outro time de 15 que tem uma outra pessoa preta, uma pessoa trans. Essas pessoas, aparentemente, quando você olha de fora, você fala, tem X% de diversidade na empresa. Mas como elas são únicas em um time, elas ainda são minoria e elas se sentem excluídas. Elas não estão de verdade incluídas. Elas são parte, quase que cota. Então, elas têm que se juntar para ter alguma força. É necessário que haja esses grupos dentro das empresas. E até mesmo para criar cultura e para que você consiga fazer com que essas pessoas consigam sobreviver dentro desses espaços, né? Porque isso, você é única dentro. Eu já trabalhei em corporativo que era só eu, olhava para trás, não tinha ninguém. E aí, às vezes, tem violências e tem angústias que você vai falar e você imagina. E quanto maior o lugar que você tá, né? Maior, é pior. É pior. Imagina. A gente pensa que é mais fácil, mas não é mentira. Claro que não, porque assim você chega num lugar que você tá aqui em cima, né? Então, assim, você entende, eu cheguei nesse lugar, mas os seus pares muitas das vezes não te entendem desse lugar. E é isso. Ou então a carteira de cliente não entende esse lugar. Então, assim. E a inclusão e a diversidade passam a ser transacionais. Eles passam a medir simplesmente quanto tem. Quanto está tendo de retorno? Isso é importante, não é? A gente está fazendo um negócio bacana. Ela é transacional, ela não é transformação. Mas você sabe, Sil, que é por isso que eu acredito que é mudar essa cultura, eu acredito que é também mudar a ética da empresa, né? Eu acho que como a empresa, a gente parte muito de uma lógica e de uma ética que é uma ética deontológica, isso, né? Que é essa ética do dever. Então, eu acredito que quando você, por exemplo, traz para uma ética, né? Que é uma ética que é mais humanitária, uma ética que entende. Eu fui dar uma vez uma palestra para uma empresa de tecnologia e aí eles estavam falando assim, como que a gente vai trazer outras possibilidades de interpretação de tecnologia, né, para poder você inserir essas pessoas que fazem parte desse grupo, mas que não se entendem enquanto isso. Então, assim, se você tem uma lógica, que é uma lógica de uma empresa, né, que trabalha sempre nesse lugar do ter, mas não olha o ser, né? Você tem uma ideia de uma lógica de produtividade, mas assim, você vai ter produção, mas você não vai ter humanidade. Quando você não tem humanidade, você inclusive desmotiva quem está produzindo para você. Exato. Né? Então, assim, e aí você coloca, assim, você vai dar uma palestra. Eu lembro que quando eu fui fazer essa conversa na Nubank, era um momento que as pessoas estavam ali respirando as suas fraquezas, porque imagina, o dia inteiro naquele corpo corporativo e lidando, né? E é isso que eu te disse, o racismo ele tá aqui, então o olhar do outro também, sabe? Quando você chega e você vê uma executiva naquele lugar, tem um estranhamento, eu lembro que antigamente tinha uma campanha no Fórum Social de Porto Alegre, que perguntava assim, onde você guarda o seu racismo, né? É num olhar, é num gesto, é num toque, é no corpo. E aí pode ser que você, Bruno, não identifica, mas eu, Catiúcia, identifico. Existem gatilhos que a gente já identifica. Então é nesse lugar que ela está dizendo que essa sensibilidade interpretativa ela é importante. Só que essa sensibilidade interpretativa ela não muda se você não mudar a filosofia da empresa. Porque a empresa acompanha isso. Como é que é um corpo trans dentro dessa empresa? Como é que é um corpo de uma mana trans, de um homem trans dentro dessa empresa, sabe? Como é que é um corpo de uma pessoa não binária dentro dessa empresa? Então, assim, e nós estamos hoje, né, as empresas, elas lidam com pessoas. E as pessoas, elas são diversas. Então, você não pode partir de uma única ideia de pensar pessoas, né? O mundo, ele é plural. Sim. As pessoas, elas são plurais. Isso mostra como esse assunto é complexo, sim, profundo. Sim. E daria pra gente ficar aqui... Horas, dias. Poderia voltar aqui fazer uma série, né? Uma série sobre... Segunda, sexta, todo dia. Eu não sei, Catiúcia, você acha que a gente deixou de abordar um ponto importante ou deu pra gente... Deixa eu até olhar aqui o meu... Você tinha uma colinha? A minha colinha, claro que vocês... Ótimo. Não, tem que checar mesmo.
Porque é um assunto muito vasto, né? Total. Sabe uma coisa que eu estava lendo aqui, que você fez uma pergunta, até vou botar pra cá. Você fez uma pergunta que eu achei muito legal. Você acredita que esses temas, de alguma maneira, se interligam e podem usar a economia ou o futuro para políticas das nações? Eu fiquei muito pensativa, né, sobre esse tema. E eu acredito que... eu até trouxe algumas anotações que... eu acredito que, pensando dentro das filosofias africanas, né, o programa ele pensa economia, né, e como que a gente vai pensar a economia, né, como a gente vai pensar a economia dentro dessa lógica do ter, né, dentro dessa lógica de você buscar mais. Como que a gente vai pensar essas questões que estão ligadas a uma ideia de... A filosofia africana trabalha com uma ideia de coexistir, e aí você tem uma ideia de existir, né, então... Como que você pensa esse lugar de economia? Como que a gente pode pensar essa noção de uma lógica que não seja uma lógica exclusivamente do ter, sabe? Mas é que você também consiga ter uma lógica do ser, sabe? Uma lógica de você entender, por exemplo, a gente é uma sociedade que a gente não se sensibiliza muitas das vezes com o lugar do outro. O lugar do acúmulo, o lugar do consumo, ele é importante, ele é fundamental, né? Eu gosto muito de uma entrevista que o Criolo dá para o Lázaro Ramos no Espelho, que ele diz assim, não há problema pessoas fazerem 5 refeições, é justo, é digno. O problema é que tem pessoas que não fazem nenhuma, né? Então, como que a gente pensa, né, essa noção, como que a gente estrutura essa noção num comportamento que preza esse acúmulo e preza esse acúmulo a partir de uma noção individual, né? E aí isso também parte de um princípio filosófico, que é o princípio do eu sou, eu existo. Então, se eu sou, eu existo, eu me basto. Então, a gente cria uma lógica de mundo, que é uma lógica de mundo que está alicerçada dentro dessa noção do eu e não do nós. Porque se a gente tem uma noção do nós, a gente começa também a ter uma sensibilidade para essas questões e para tantas outras questões. Ele não passa só por um lugar do singular. Até mesmo porque o singular, ele precisa se pressupor coletivo. Se ele não se pressupõe coletivo, há um problema nessa singularidade. Aqui a gente usa o termo social accountability. Você tem que ter esse conhecimento, esse entendimento e honrar o social, honrar Isso, o grupo. Porque como que você tem uma noção de mundo, que é uma noção de mundo acumulativa, que é uma noção de mundo... Como é que você tem hoje, atualmente, no mundo, né, um grupo que detém os meios de produção, né, que detém um acúmulo, e como que você tem um mundo de pessoas que morrem de fome. Né? Então, assim, para que você precise passar por esse equilíbrio, você também precisa mudar essa noção filosófica da realidade, mudar essa noção de interpretação da realidade. Então, uma das questões que a filosofia africana traz é não mais essa ideia do ter, e mais pensar essa ideia do ser. O ter, ele é importante, mas ele precisa estar correlacionado com o ser, com o sentir, com a humanidade, né? Então, eu tenho pensado muito que a filosofia africana é uma possibilidade da gente reconstruir a nossa ideia enquanto humanidade. Né? Porque esse modelo de humanidade que está aí, ele já colapsou. E para que a gente consiga dar conta de problemas que são reais, o problema da violência no Brasil, por exemplo, a gente só vai resolver se a gente também discutir questões de humanidade, discutir questões de comunidade, sabe? Ela não vai acabar aumentando o efetivo da polícia. Você precisa aumentar o efetivo de oportunidade para determinadas pessoas. Então, assim, não dá mais para o acúmulo da riqueza e a economia girar somente dentro de determinados grupos. Bolhas, né? Bolhas. Precisamos furar essas bolhas, né? E furar essas bolhas muito comprometidos com o lugar da humanidade, muito comprometidos com o lugar do humano, né? Muito comprometidos com o lugar de que, sim, é possível ter, né? Mas é possível que todos tenham também. O Brasil é um assunto à parte porque ele é complexo, né? Assim, tem muita coisa errada há muito tempo, ele é grande, então é um desafio. Considerando... se ele fosse pequeno, seria muito mais fácil, né? Se ele fosse menor. Sim. Porque com políticas econômicas integradas com educação e tantas outras coisas, daria para fazer uma revolução grande num curto espaço de tempo. Agora, por ser grande, enorme, a coisa é bem mais complexa, né? E eu vejo que a visão... Eu concordo com tudo que você acabou de falar, mas eu vejo que é um trabalho árduo, né? Levar
essa filosofia de maneira a impactar a quantidade de pessoas que a gente precisaria, né? Sim, assim. Eu acredito que o primeiro passo é que a gente consiga fazer com que esse saber, né, ele seja construído desde a tenra infância, né? Ele tem que ser construído desde a escola e ele tem que entrar nas escolas, ele tem que estar nas escolas e das escolas ele entra em outras instituições, depois ele entra em outras corporações e aí você vai ganhando massa, porque tu disse uma coisa que é muito real, assim, o que está sendo plantado agora não será nós que vamos colher, né? Mas será nós que vamos regar. Exatamente. Então isso é extremamente importante. Sil, suas considerações. Nossa, não, eu queria fazer um monte de anotação. Eu fiz um monte de anotação. Eu tinha um monte de coisa para conversar. A gente vai ter que levar isso para fora, porque vamos ter que fazer um 2. Tem que fazer o número 2, tem que fazer. Deixa eu te perguntar uma última coisa, só porque a gente estava falando bastante do racismo e de raça. E estudando aqui, alguns professores falam muito para a gente evitar o termo e para a gente usar etnias e preconceito contra etnias, porque raça somos todos humanos. Sim. Como você vê isso? É uma verdade também? Eu acho que isso é uma particularidade aqui de uma realidade Estados Unidos, né? Porque, como eu te falei, os debates que também estão centralizados nas questões raciais aqui, eles já deram um salto, né? Então, hoje em dia, a gente não consegue trazer essa realidade para pensar Brasil. Sim. Né? Porque o Brasil, a gente ainda precisa pensar a partir desse lugar da raça, né? Fazer esse corte enquanto raça, porque ele é um agente determinante na construção da própria realidade social. Faz sentido. Eu gostei quando eu ouvi isso, porque quando eu falo, poxa, etnias fica muito mais proprietário de cada região de onde você vem. Você não junta todo mundo em uma cultura só. Como a gente fala, eu sou mais estudiosa da América Latina. Fala-se de América Latina como uma coisa única, e não é. A gente tem diversas culturas completamente diferentes dentro da América Latina. E é isso, assim, mas eu acho que também. Acho não. Eu acredito que tenha uma questão que aqui nos Estados Unidos, né, a gente está falando de um país também que é um país que ele é multidiverso, né? Então, assim, eu acredito que essa categoria ela se aplica mais, justamente por conta, né, da chegada de outras etnias, né, de outros interlocutores aqui, então, que já não é uma realidade do Brasil. Faz aqui, sentido. né? Então, tipo assim, você pega Nova York, né? Nova York é um paraíso de que você caminha na rua, isso eu acho encantador em Nova York, assim, né? Pertencimento. Um pertencimento, e você tá andando num lugar, você tá no Japão, você tá andando num lugar, você tá na Índia, você tá no outro lugar, você tá no Brasil, você tá andando num outro lugar, você tá no Peru, você tá na Colômbia, né? Então, assim, então, acredito que esse lugar é um lugar que essa discussão ela precisa ser implementada, ela é muito mais incisiva por conta da realidade cultural dos Estados Unidos, né? A realidade cultural de Nova York, enfim, de vários outros países, de vários outros estados. Até a sua próxima visita, qual é o recado e a mensagem que você gostaria de deixar, Catiúcia? Eu queria agradecer esse diálogo que foi super tranquilo, foi super frutífero, assim, e dizer o quanto é importante pensar o mundo, né, a partir de outras possibilidades interpretativas. Não existe, eu gosto muito de um filósofo, Marcian Toa, que ele fala que o filósofo precisa ter a coragem de romper com os pensamentos absolutistas, né? Então, que nós tenhamos a possibilidade de romper com esse pensamento que é absoluto. O mundo, ele não é absoluto. As pessoas, elas não são iguais e as pessoas precisam, né? A gente precisa dialogar, conversar e problematizar a especificidade de cada pessoa e de cada grupo, justamente para que a gente consiga dar conta de violências e diversas outras questões, não só a partir da violência, mas diversas outras questões que são presentes, né? Então, por isso que eu digo que a filosofia africana, ela tem um projeto de reconstrução da humanidade, sobretudo da humanidade de pessoas negras que tiveram a sua humanidade dilacerada pelo processo racial, né? Entender quem éramos, quem fomos e o que nós poderemos voltar a vir a ser. Sensacional. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Bruno. Visita. Obrigada, Sil. Obrigada Adorei. a vocês. Onde as pessoas podem te seguir, acompanhar suas postagens? Eu tenho uma vida mais incisiva no Instagram, @Catiúcia Ribeiro, Catiúcia com 2 T's e 2 I's, e Catiúcia Ribeiro em todas as redes sociais, assim, né? Tenho
esse Instagram. E também no Instagram do AG1 Filosófico, né? No AG1 Filosófico, que é um instituto voltado para ensino e fomentação de outras possibilidades de entendimento da realidade a partir de filosofias que não estão dentro do cânone da tradição. Nos créditos, seja no YouTube, no Spotify, onde a gente postar, a gente vai colocar os links também. E você, Sil, onde o pessoal pode te acompanhar? silcuriati.com no meu site, Silcuriati no Instagram e no YouTube é @storysilcuriati. Tá começando, mas tá ficando legal. Pois é, maneiro. Maravilha. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Obrigada por esse papo. Obrigada aos dois. Um prazer estar aqui como convidada, Sim. como apoiadora. Fiquei muito feliz com a conversa. E obrigado para você que também acompanhou até aqui. Para quem ainda não segue o Wall Street Cast, ele fica dentro do meu canal pessoal do YouTube, Bruno Corano, assim como o meu Instagram. Não deixem de dar um like e a gente se vê a semana que vem. Obrigado.